E agora nós vamos então relembrar um pouco daquilo que nós aprendemos ainda na nossa catequese eucarística. Vamos então falar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos que precisam estar constantemente presentes na nossa caminhada cristã. Muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Que bom mais uma vez entrar na sua casa, desta vez na nossa entrevista do dia, com um assunto bastante importante e necessário para a vivência da nossa fé cristã. Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos vivenciados corretamente na atualidade. Sobre este assunto nós conversamos a partir de agora com o Padre Anderson Fábio, que mais uma vez recebe com muito carinho nossa equipe do programa Em Tuas Mãos, aqui no Propedêutico. Padre, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Lívio, bom dia, telespectador do programa Em Tuas Mãos, e parabéns pela pauta. Muito importante estudarmos os 10 mandamentos. Como que os 10 mandamentos surgem na nossa vida, sendo que somos cristãos e que eles não aparecem do nada, eles vêm de algum lugar? Justo, não apareceram do nada, não caiu assim de paraquedas. Os 10 mandamentos, a própria palavra, né, vem lá do decálogo, que deca do grego, que significa 10, logos, palavra. Então, 10 palavras. Evidentemente que não surgiu assim apenas como os 10 mandamentos. Eram muitas leis prescritas ao povo judeu. Então, o povo judeu eles tinham muitas leis. E destas, claro, Deus então sublinhou esses 10 mandamentos comunicado a Moisés, nós conhecemos bem pelas tábuas, e ao povo judeu. Agora, evidentemente que esse povo judeu, Lívio, significa exatamente a totalidade hoje do ser humano, a todos nós. Não ficou apenas para o povo judeu. No povo judeu, nós podemos perceber cada um de nós. O primeiro dos 10 mandamentos é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Padre, é correto afirmar que deste mandamento surgem, se ramificam os outros 9 mandamentos? Justo, porque os 10 mandamentos nós podemos dividi-los em 2. Um primeiro momento em relação a Deus, ou seja, a onipotência de Deus, Deus que é soberano, Deus que é o Senhor, Deus que é aquele que de fato nos criou e nos criou de todas as coisas. E o segundo, aí sim, a semelhança, o nosso semelhante. Então essa relação ela é muito importante. Primeiro, Deus, as atribuições a Deus, e em segundo lugar, as atribuições aos nossos semelhantes. Nós temos deveres e, portanto, nós temos também obrigações diante dos 10 mandamentos. Na prática, como é que o senhor pode exemplificar que os outros 9 mandamentos são dependentes, são derivados deste primeiro mandamento? Então, quando nós, de fato, fazemos a experiência, primeiro, do amor de Deus, Lívio, que é muito importante isso. É muito importante entender que os 10 mandamentos, eles são um presente. Então, eu tenho que ver nos 10 mandamentos um presente de Deus. Eu não posso ver apenas como um fardo, como apenas uma coisa que é imposta. Não, é um presente onde Deus me dá a possibilidade para que eu seja feliz. Então, se eu, por exemplo, amo a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante, então isso significa dizer que eu não vou roubar. Eu não vou, por exemplo, desejar o que é do outro. Eu não vou, por exemplo, adulterar. E aí, claro, nós poderíamos colocar uma infinidade de outros pecados, por exemplo, que não estão ali nos 10 mandamentos, literalmente falando, mas, de repente, se eu estou no trânsito e se eu estou ali abrindo mão de uma lei de trânsito, eu posso dizer assim, olha, eu estou deixando de respeitar o meu semelhante. Então, veja como é possível e é importante demais nós atualizarmos os 10 mandamentos para os dias de hoje. Olhando para os 10 mandamentos, nós estamos olhando para nós, olhando para a nossa vida. E assim, uma forma de ser feliz. Nós percebemos na atualidade uma certa miopia. As pessoas não conseguem identificar como aplicar os 10 mandamentos da lei de Deus na atualidade. Como que nós podemos justamente superar esta miopia? Nós superamos, não existe outra fórmula, é exatamente pelo conhecimento, e o conhecimento passa aí pelo estudo.
E aí, claro, nós podemos dizer a catequese, nós podemos dizer estudos bíblicos, que podem ser paroquiais, a nível de comunidade, pessoal. Assim nós vamos dando uma ênfase ao conhecimento dos 10 mandamentos e superando essa miopia, superando essa limitação. É importante, Lívio, perceber que os 10 mandamentos, ali nós encontramos a lei e, portanto, a graça. Os 10 mandamentos, como eu dizia antes, eles são um presente de Deus para que o homem possa perceber a sua limitação. E, ao mesmo tempo, os 10 mandamentos, eles estão aí para nos oferecer a liberdade de sermos de Deus. Quando eu olho para os 10 mandamentos, eu estou olhando para a minha limitação. Eu fico feliz porque os 10 mandamentos podem nos dar uma meta. E aí, claro, é onde entra também o Espírito, porque nós somos salvos pela graça. E aí é importante entender que é o Espírito que nos dá força para vivermos os 10 mandamentos. Não podemos esquecer que estamos em uma casa de formação. E é justamente o que eu quero saber do senhor agora, padre. Como é que é feito este processo de formação dos futuros padres para que eles possam bem conduzir os seus futuros rebanhos acerca dos 10 mandamentos? Esses jovens que estão na casa de formação, eles já vivem aqui dentro aquilo que para nós é muito importante, que é a vida fraterna. Então, para nós aqui dentro, a vida fraterna, a fraternidade, o encontro com o outro e com o diferente, ele é muito importante. E claro, nisso nós vamos entendendo o quê? Não somente conhecer os 10 mandamentos pelo estudo, porque claro, isso eles têm, até mesmo quando estudam a introdução à Sagrada Escritura, mas no dia a dia perceber que o meu semelhante, o irmão que mora comigo, que está na casa comigo, ele é a fórmula, digamos assim, mais certa e mais acertada para eu perceber se eu estou vivendo de fato os 10 mandamentos. E isso, claro, eles conseguem traduzir na vida e, consequentemente, na pastoral. Então agora, para encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria justamente de lhe perguntar como bem vivenciar estes 10 mandamentos na nossa atualidade. Os 10 mandamentos, então, Lívio, eles foram apresentados para dizer ao homem qual é de fato a nossa definição. E eu faço questão de tomar aqui a carta de Paulo aos Romanos, quando no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Então, os 10 mandamentos, eles conseguem dizer quem nós somos, ou seja, a nossa limitação, a nossa fragilidade. Nós precisamos dos mandamentos. Repito, não como um peso, não como um fardo, mas como uma oportunidade para, auxiliado pela graça, ou seja, pelo Espírito, no dia a dia da vida, nós lutarmos assim pela santidade, como disse agora bem próximo o Papa Francisco na sua exortação apostólica, dizendo que a santidade ela é para todos nós e ela é um caminho que passa exatamente pela renúncia, ela é um caminho que passa pela minha vida diária em relação ao outro, ela é um caminho que passa pelo conhecimento de Deus, pela oração, ela é um caminho, portanto, que passa pelo conhecimento. Conhecer os 10 mandamentos na atualidade significa desejar também ser santo. Padre Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Em Tuas Mãos. Agora eu gostaria de lhe perguntar se o senhor tem mais alguma indicação para que nós, fiéis católicos cristãos, possamos bem vivenciar os 10 mandamentos? A minha indicação é para que você que nos acompanha participe na sua comunidade, paróquia ou diaconia de estudos de reflexão da Escritura. Vale muito a pena. Primeiro porque quando nós estamos juntos com outros, ali também nós podemos trabalhar as nossas dúvidas. E aí, claro, assim nós vamos crescendo mais e mais no conhecimento. Muito obrigado, Lívio, pelo tema e a você que nos acompanhou. Que Deus sempre lhe abençoe.